Um leopardo. Aí você diz assim, mas não é adoração, a veneração, a imagem, a escultura? Não é só isso. Não é só isso. Faça aí, por favor. Porventura pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo mudar as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Jeremias capítulo 13, 23. Por quê? A besta de Apocalipse capítulo 13 tem semelhança, tem um corpo de leopardo. Além da questão das imagens, né? Da veneração à imagem e escultura que pegou da Grécia, é isso. O verso de Jeremias capítulo 13, 23 diz: o leopardo pode mudar? O leopardo pode mudar? Não pode. Não pode. Agora veja o que aqui a serva do Senhor diz. Passe aí. A igreja de Roma apresenta hoje, preste atenção nisso, ao mundo uma fronte serena. Apresenta hoje uma fronte serena. A igreja romana, a igreja católica, cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. Eles ficam se desculpando. Vestiu-se com roupagem de aspecto o quê? Não o quê? Pode o leopardo mudar? Roma não muda. Não muda, não mudou, porém. Todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas existem ainda hoje. Todos. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda são mantidas. Ninguém deve o quê? Se iludir. Ah, o meu Papa é tão carismático. Olha que coisa. Uma pessoa se abraça todo mundo. Não se iluda. Não se iluda. Passe, irmão. Veja o que ela diz mais. O papado que os protestantes, olha, os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar, é o mesmo que governou o mundo nos dias da reforma. Quando homens de Deus se levantavam com perigo de vida a fim de denunciar sua iniquidade, possui o mesmo orgulho e arrogante presunção que dele fizeram Senhor sobre reis e príncipes e reclamavam as prerrogativas de Deus. Seu espírito não é menos cruel e despótico hoje do que quando arruinou a liberdade humana e matou os santos do Altíssimo. Não há mudança, gente. Todas as coisas, todos os pensamentos, todas as formas que Roma tinha no passado, tem hoje. Não há mudança. Não acredite nessa imagem serena, nessa imagem bondosa. É mentira. Há por trás de tudo aquilo uma arrogância, um desejo de supremacia. Certo? Passe, por favor. O papado é exatamente o que a profecia declarou que havia de ser. A apostasia dos últimos tempos. O verso de 2 Tessalonicenses 3, versos 2, 3 e 4. Faz parte de sua política, veja agora, assumir um caráter que melhor cumpra o seu propósito, mas sob a aparência variável do camaleão. O camaleão muda de cor, né? De acordo com o lugar onde ela está. Então Roma muda a sua atitude de acordo com o tempo que está vivendo. Então ele muda a atitude. Mas por trás disso tudo, oculta o invariável veneno do quê? Da serpente. O grande conflito, página 576, 577. Não se ilude, irmãos. Não se ilude. Por trás de toda aquela aparência de bondade, aquela coisa carismática, alegre, feliz, não se ilude. Há o invariável veneno da serpente. E se Roma só não faz o que fez no passado, porque ainda não teve oportunidade. Mas quando essa oportunidade for dada a ela, ela vai fazer. Ela vai fazer. Ela está só esperando o momento certo. E quem vai dar esse poder para Roma são os 10 reis. Porque Apocalipse capítulo 17, verso 13, diz que os reis vão dar o poder que ele tem, a autoridade que eles têm, vai dar para a besta. Vai dar para Roma esse poder.
E quando ela tiver esse poder, pode esperar o que ela vai fazer. A mesma coisa que fez no passado. Passa, por favor. Você pode perguntar onde está o dragão em Roma papal, aí representado na profecia? Quando o imperador Constantino, Roma imperial, deixou o trono de Roma vazio, certo? O trono vagante, o bispo de Roma, Roma papal, assumiu o trono e se tornou o primeiro papa. Constantino, passa aí por favor. Constantino então mudou o seu trono de Roma, na Itália, para Constantinopla, que hoje se chama, certo? Hoje tem o nome de Istambul, que é a capital da Turquia, certo? Istambul, a capital atualmente é Istambul, a capital da Turquia, mas no passado se chamava Constantinopla, certo? A cidade onde Constantino ficou com seu império, certo? Então ficou o Império Ocidental, Roma Ocidental e Roma Oriental. Na Turquia era Roma Oriental, na Itália era Roma Ocidental, certo? Quem assumiu o trono? O trono de Roma Ocidental na Itália? O bispo de Roma. Ele assumiu o poder quando Constantino deixou o trono vazio, o trono vagante. Pode passar, por favor. E o que Satanás tem a ver com essa história? O verso de Apocalipse diz que quem foi que deu o poder para Roma? O dragão. E deu-lhe o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. Então, por trás de Roma está quem? Satanás. Por trás de Roma está Satanás. Então, pode ser uma coisa boa? Não. Não tem. Pode passar. Apocalipse 13, 3 a 4. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi o quê? Curada. Preste atenção nesse verso, viu? É muito importante. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão, por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta? E quem pode lutar contra ela? Pode passar. Vamos entender. Vamos analisar esse verso. Pode passar. O que aconteceu? A ferida mortal. De Apocalipse 13, 3. A prisão do Papa Pio VI, pelo general, está aqui o Papa Pio VI, o general Berthier, certo? Por ordem do imperador Napoleão, no dia 10 de fevereiro de 1798, no final dos 1260 anos de supremacia papal, no dia 10 de fevereiro de 1798, Berthier entrou em Roma e prendeu o Papa Pio VI, certo? Pode passar. Essa é a ferida mortal. O Papa Pio VI foi levado para a cidade de Valença, ou Valence, certo? Na França, onde ficou aprisionado e morreu no dia 29 de agosto de 1799. Ou seja, um ano depois que ele foi preso, ele morreu. Certo? Estou falando de dados históricos. Pesquise, gente. Pesquise. Esse é o erro de muitas pessoas. E é o erro das igrejas lá fora. As pessoas falam uma coisa aqui na frente, aí o camarada faz o quê? Eu chamo isso de crente lagartixa, né? O lagartixa não faz assim, né? Pronto. Fala, pronto, acredita no que ele está falando. Não precisa acreditar em mim. Pesquise, vá procurar saber como eu fui pesquisar. Eu passo horas estudando. Acordo de madrugada para estudar, ela sabe disso. Acordo de madrugada, vou estudar, às vezes levanto de 4 horas, 4 e pouco da madrugada, e vou estudar até amanhecer o dia. Então pesquise, estude, se atualize com as coisas, certo? Se atualize. Quando nós chegarmos em Apocalipse capítulo 17, vamos estudar esse verso, nós vamos ver muitas coisas. Mas eu quero já adiantar uma notícia para vocês que eu fiquei sabendo, que eu sempre estou procurando saber. Michelson Borges, que é pastor, jornalista, teólogo da Igreja Adventista, passou a notícia que os pastores de Donald Trump estavam em Brasília. O que vocês acham? Pastores indo a Brasília. O que tem a ver o pastor com política?
Porque eles querem o quê? Fazer novamente o quê? Unir o Estado com a igreja, como era no passado. Foi agora, recentemente. Aí você acha que eles estão querendo o quê? Pensa, certo? Então, foi isso que aconteceu. Aos 82 anos de idade ele faleceu, o Papa Pio VI. Pode passar. Em 20 de setembro de 1870, Giuseppe Garibaldi, que é bem conhecido na América do Sul, aqui também, certo? Aqui no Brasil também, as batalhas que houve naquele tempo. Giuseppe Garibaldi, que é esse aqui, ajudando o rei Emanuel III da Itália, que é esse aqui, decretou o fim dos estados papais, tomando todos os territórios e a cidade que Roma havia recebido dos reis. A ferida mortal foi em 2 etapas. Então a cura da ferida mortal também tem que ser em 2. Primeiro, Roma perdeu o poder de supremacia, o direito de tirar a vida das pessoas. Roma mandava os reis ir lá, vai ali, mata aquele grupo. Aí os reis iam lá e matavam aquele grupo, os hereges. Mas Roma também tinha um poder de Estado, porque ela ganhou muitos territórios, cidades inteiras, uma riqueza enorme dos reis. Então ela tinha um poder estatal. Então, primeiro, a ferida, dia 10 de fevereiro de 1798, perdeu o poder de supremacia, de tirar a vida das pessoas. Em 29 de setembro de 1870, perdeu o poder de Estado. Roma não tinha mais território, Roma perdeu todos os territórios que tinha. E o Papa da época se isolou totalmente no Vaticano e se tornou refém da Itália. Os exércitos italianos estavam ali dentro, ali em frente à Catedral de São Pedro. Estavam ali todos o exército italiano dominando tudo, porque Roma perdeu totalmente o poder. Então a ferida mortal foi em 2 etapas. A cura da ferida mortal também tem que ser em 2 etapas. Passe aí, por favor. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém mata a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse 13 e 10. O Papa matava a espada. O Papa levava as pessoas para o cativeiro. Então, o Papa também foi morto à espada. O Papa também foi levado ao quê? Ao cativeiro. Então, do jeito que ele fez, fizeram com ele. E a espada aqui, certo? A palavra espada na Bíblia, ela tem duplo significado. Ela representa, primeiro, a palavra de Deus, certo? Como o apóstolo Paulo fala, lá em Efésios capítulo 6, se me foge a memória, onde Paulo fala ali da armadura de Deus, certo? Mas também o apóstolo Paulo fala em Romanos, me parece que é o capítulo 13, agora me fuge da memória, capítulo 13, fala que espada representa as autoridades. Então, espada tem duplo significado. É a palavra de Deus, mas também é as autoridades. E aqui a autoridade era a França, Berthier, general dos exércitos da França, que prendeu o Papa Pio VI. Ok? Pode passar. Apocalipse capítulo 13, verso 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. Ele foi autoridade para agir durante 42 meses. Certo? Aqui é outro verso que há um duplo significado. Há um duplo significado. Embora que para mim se aplique mais ao que aconteceu, ou melhor, o que vai acontecer. Eu vou explicar para vocês essa questão. Pode passar. Então, 42 meses, nós já fizemos essa conta. São 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3,5. 3,5 tempos ou anos. Então, o ano tem 12 meses. Então, você vai pegar 3,5 vezes 12, dá 42 meses. Aí, 42 meses, os meses têm 30 dias. Então, 42 vezes 30 dias
vai dar 1260 dias, ou 1260 anos, certo? Quando iniciou essa perseguição? Em 538 e foi até o ano de 1798. Então você vai pegar 538 mais 1260 anos, vai dar 1798. Né? Depois, se alguém quiser pegar essa matemática aí comigo, pode pegar que eu tenho ela toda anotada. Tá certo? Pode passar. Deu? Isso. Passou 2 vezes, foi? Passou 2 vezes, não. Só uma? 2? Não, deu um clique. No enter. Deu um enter. Então, acho que aqui eu tenho um vídeo no meio aí. É só um trechinho que eu quero pegar. Já vai para ela, né? Então não sei se está passando, se é nessa parte que o vídeo tá, acho que é nessa parte aí, isso que ele não está pegando. Volte com o cursor, voltar lá. Eu acho que é nessa parte que está em preto. Depois eu trago ele separado, certo? Ele está mostrando nesse vídeo Fátima Bernardes, bem novinha ela, quando ela apresentando o Papa, dando a notícia do Papa João Paulo II, pedindo perdão por todas as mortes que a Igreja Católica fez no passado, nesse período dos 1260 anos. Certo? É justamente esse vídeo. Em casa estava pegando. Certo? Mas depois eu trago ele a parte para você, só um trechinho. O vídeo continua, mas eu só pego aquela parte que Fátima Bernardes dá a notícia no Jornal Nacional. Ok? Então, a ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Apocalipse 13:3. Quando começou a ser curado? Então, lembre-se que a ferida foi em 2 etapas. 10 de fevereiro de 1798 e dia 29 de setembro de 1870. Certo? Essa foi a ferida. Mas quando começou, o texto diz que ela foi curada. Quando começou a cura da ferida mortal? Passa aí. Foi no dia 11 de fevereiro, aqui, certo? 11 de fevereiro de 1929. Se você fizer as contas de 1870 para 1929, são 59 anos. Eu tinha essa imagem, eu procurei uma imagem de um jornal da época, na Itália, um jornal italiano, que tinha lá, falando da questão romana. Só você botar lá na internet, questão romana. A questão romana foi justamente quando o Papa, no dia 29 de setembro de 1870, perdeu o poder de Estado, perdeu os territórios que ele tinha. Certo? Perdeu os territórios. Então, é a questão romana. O Papa Pio IX não reconheceu o Estado unificado. Ele não aceitou. O acordo não queria aceitar de jeito nenhum. E aí, então, veio essa expressão, a questão romana. Certo? Se você está na internet, você vai ver isso. E aí, então, quando foi em 1929, no dia 11 de fevereiro, o Tratado de Latrão, a Catedral de São Latrão, está aqui o bispo Gaspari, certo? E Benito Mussolini, que era o presidente da Itália na época. Eles assinaram um tratado, e nesse tratado, Roma recebia os 44 hectares que compõem o Estado do Vaticano. É um bairro dentro da cidade de Roma. Certo? Pode passar aí. Aqui, em fevereiro de 1929, Benito Mussolini assinou o Tratado de Latrão, formalizando a existência do Estado do Vaticano, sob o pontificado de Pio XI. Ok? Pode passar. O Tratado de Latrão, Tratado da Santa Sé, ou Tratado de Roma Santa Sé, é um dos tratos lateranenses, certo? Lateranenses de 1929. Essa palavra lateranense significa dentro do ambiente do Palácio de Latrão, certo? Eu procurei saber o que significa. Cadê? 1909, feito entre o Reino da Itália e a Santa Sé, ratificado em 11 de fevereiro de 1929, dando fim à questão romana. Os tratos consistiam em 3 documentos, certo?
O acordo deles. Primeiro, um reconhecimento total da soberania da Santa Sé no Estado do Vaticano. Quem manda no Vaticano é o Papa. O governo da Itália não se interfere em nada. Segundo, uma concordata regulando a posição da religião católica no Estado. Ou seja, a religião oficial da Itália é o catolicismo. Certo? É a religião oficial. Embora há outras religiões, mas a oficial é o catolicismo. Terceiro, uma convenção financeira no valor estipulado de acordo com a atualização de 2013 foi de US$ 1 bilhão. Acordando a liquidação definitiva das reivindicações da Santa Sé por suas perdas territoriais. O Estado Pontifício e de propriedade e origem, certo? De propriedade, né, do Estado Pontifício. A origem ali é a enciclopédia Wikipédia, ok? É a fonte que eu busquei essa informação. Então ela confirma a data em que a ferida mortal começou a ser curada. Pode passar. Mas a ferida mortal foi curada totalmente em dia 11 de fevereiro de 1929? Não. Por quê? Porque a ferida mortal foi em duas etapas. Primeiro perdeu o poder de supremacia, depois perdeu o poder de Estado. Aí veio a cura da ferida. Aí Roma recebeu o poder de Estado, o território que ela manda. Mas falta o poder de quê? De supremacia. Ela recebeu esse poder? Ela tem o direito, Roma hoje tem o direito de tirar a vida das pessoas? Não. Porque no passado Roma tinha esse direito. Então falta isso. Então a ferida mortal ainda não foi curada totalmente. Ainda não foi curada totalmente. Passe aí. Mas o que é que o verso diz? O verso diz que ela foi o quê? Curada. Mas se ela foi curada, então era para ela ter recebido não somente o poder de Estado, mas também o poder de supremacia. Mas ela recebeu o poder de supremacia? Não. Então como é que o texto diz, afirma que foi curada? O texto diz, começou a ser curada. Não, o texto está afirmando claramente que foi curada. Outro detalhe. Passe, irmão, por favor. Depois dela ser curada, depois que o verso diz, em Apocalipse 13:3 diz que ela foi curada, ela vai agir durante quanto tempo? 42 meses. Aí a minha pergunta é, veja, passe novamente, só para a gente. Aí depois que ela é curada, age durante 42 meses, diz que durante esses 42 meses, ela vai fazer o que com o povo de Deus? Vencer. Aqui, ó, foi permitido que ela lutasse contra o povo de Deus e os vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Roma recebeu já o poder sobre todas as tribos, nações e raças? Não recebeu. Então, gente, o verso 3 diz que a ferida foi curada. O verso 5 diz que ela vai agir durante 42 meses, depois da ferida curada. Depois diz que ela vai vencer o povo de Deus, vai lutar e vencer o povo de Deus. Ou seja, vai perseguir o povo de Deus. Você pode discordar disso, lógico, você é livre para discordar. E isso, o fato de você discordar não significa que nós somos inimigos. Entendeu? Mas no meu entender, Apocalipse capítulo 13, quando fala lá dos 42 meses, para mim, aqueles 42 meses são literais. Porque eles estão depois da cura da ferida. O verso 7 de Apocalipse 13, certo? O verso 7 de Apocalipse 13 fala que ela vai dominar as nações, vencer o povo de Deus. Um detalhe. Essa besta aqui, essa besta aqui de Apocalipse 13,
Ela é Roma papal ou Roma imperial? Roma papal. É Roma papal. É Roma papal. Porque aqui não está os 7 reis, não está as tribos, né? As 10 tribos, que são os 10 chifres. Quando as tribos aparecem, Roma imperial caiu. Não existia mais não. Quando os chifres aparecem aqui, e quando essa besta aparece, surge dentro do contexto profético, o Império Romano já tinha caído. E agora aparecia um novo império, que é o Império Papal. Roma Papal. Então essa besta de Apocalipse capítulo 13 não está falando de Roma imperial. Está falando de Roma Papal. Então se é Roma Papal, diz que ela então sofreu uma ferida mortal em 2 etapas. Depois diz o texto de Apocalipse 13:3, diz que essa ferida começou a ser curada. Ou melhor, começou não, foi curada. O texto de Apocalipse 13:3 diz que ela foi curada. Depois da cura, ela vai agir 42 meses. E vai reinar sobre as tribos, nações, línguas e raças. Então se fala de Roma Papal, esses 42 meses não se aplica apenas aos 1260 anos de supremacia, mas também se aplica a 42 meses. 42 meses dá quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 17, verso 13, diz que os reis vão dar o poder que eles têm para Roma. Para mim, esses 42 meses, pode passar, irmão, certo? Esses 42 meses, ali aquela revista que está ali atrás, não dá para vocês verem, mas é a revista Times, que é a revista de fama internacional. Ela tem ali o novo mundo do Papa. Está escrito aqui, por trás aqui, o novo mundo do Papa. Eu procurei uma imagem que tem também do Papa, da revista Times também, que ela diz assim: o Império Papal. O Império Papal. Uma revista da revista Times também, certo? Então se compreende, no meu entender, que esses 42 meses têm interpretação dupla. Representa os 1260 anos de supremacia papal, que começou em 538 e foi até o ano de 1798, e outro tempo, só que agora de 42 meses, ou seja, 3 anos e meio literais. Porque o verso 3 de Apocalipse diz que a ferida está curada. O verso não diz que a ferida começou a ser curada. E depois que o verso diz que a ferida está curada, é que vem os 42 meses e que vem dizendo que ela vai dominar sobre todas as nações do mundo. Quando que Roma vai dominar sobre todas as nações? Pode passar. Né? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 22. O primeiro período de supremacia de Roma foi 1260 anos. Certo? O segundo período de supremacia de Roma, após a cura total da ferida mortal, será de 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Volto a dizer, você pode discordar, você é livre para discordar, não tem problema não. Mas no meu entender, esses 42 meses têm significado duplo. Representa os 1260 anos e representa 3 anos e meio, quando Roma assumiu o poder. Então será um tempo curto. Por quê? Porque Jesus disse que senão ninguém escaparia. Certo? Pode passar. Esses 42 meses, ou seja, 3 anos e meio literais, começa a contar a partir da total cura da ferida. Aí fica a pergunta: quando a ferida será totalmente curada? Quando? Passa aí. O decreto dominical. Pode deixar nessa imagem. Encerra aí. É isso? Encerra aí. O decreto dominical é que vai dar o poder total para Roma.
Quando ele receber, quando o decreto dominical for assinado, certo? Roma receberá o poder total. E aí ela reinará sobre todas as tribos, nações, povos. Ela reinará sobre o mundo inteiro. Ela está esperando isso. É o decreto dominical que vai devolver o poder de supremacia para Roma. O poder de tirar a vida das pessoas. E quem é que vai dar esse poder para Roma? São os reis. Mas quem vai encabeçar esses reis? Satanás. Quem vai encabeçar esses reis, esses 10 reis, é a besta que sobe da terra. É a besta que sobe da terra que vai dar o poder que Roma quer. O poder que ela perdeu no passado, ela vai receber da segunda besta, a que sobe da terra. E esse é exatamente o nosso próximo estudo. Certo?